Olá, pessoal, muito boa noite para você que nos assiste na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa, tudo bem? Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de 43 contas bancárias de pessoas físicas e empresas por suspeita de financiamento aos atos antidemocráticos contra o resultado das eleições. O Revista Brasil TVT de hoje vai repercutir esse assunto e também as recentes declarações do general Vilas Boas em suas redes sociais, exaltando os atos golpistas e reclamando do que ele chamou de indiferença da grande imprensa na cobertura destas manifestações. Aumento no número de casos de Covid-19 e registros de infecções da sublinhagem BQ.1 em território nacional acendem novo alerta sobre a importância da vacinação e medidas de segurança no combate ao coronavírus. Em seu pronunciamento na COP27 no Egito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, cobrou a dívida assumida pelos países ricos com os países pobres na questão climática. Anunciou a candidatura do Brasil a sediar a COP30 e encerrou seu discurso com o coro dos participantes de "O Brasil voltou". E ainda na COP27, um encontro com a sociedade civil, o presidente eleito mandou um recado para o mercado financeiro ao dizer que, abre aspas, não adianta ficar pensando só em dado fiscal, mas em responsabilidade social. O que está em jogo nas relações internacionais a partir do encontro inédito entre Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e Xi Jinping, presidente da China? No programa de hoje vamos repercutir os desdobramentos dessa reunião bilateral que aconteceu na Indonésia na véspera da cúpula do G20. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realizou um acordo com a Mercedes-Benz que reduz o impacto da terceirização proposta pela montadora e garante o futuro da planta da empresa em São Bernardo do Campo. O programa de hoje vai tratar ainda sobre os trabalhos do gabinete de transição do governo Lula. Nessa semana, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, anunciou novos nomes que vão compor a equipe. Ainda sobre os trabalhos deste gabinete, foi entregue ao Senado no dia 16 a minuta da proposta de emenda à Constituição para a transição de governo. O texto sugere que os valores a serem pagos pelo programa Bolsa Família fiquem de fora do teto de gastos. E no último dia 12 de novembro, Paulinho da Viola, um dos grandes nomes da música popular brasileira, completou 80 anos. Considerado o príncipe do samba, o cantor e compositor que tem mais de 200 obras musicais realiza uma turnê para comemorar as 8 décadas de vida e mais 55 anos de carreira. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realizou acordo com a Mercedes-Benz que reduz o impacto da terceirização proposta pela montadora e garante o futuro da planta da empresa em São Bernardo do Campo. Para repercutir essa questão, a gente conversa agora com Aroaldo Oliveira da Silva, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e trabalhador na Mercedes-Benz. Olá, Aroaldo, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando e eu que agradeço o convite para poder falar um pouco sobre essa negociação. Aroaldo, um momento tão delicado de desindustrialização do país, plantas de montadoras indo embora, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC faz um acordo muito importante com a Mercedes-Benz, garante emprego e, acima de tudo, garante a planta da empresa em São Bernardo do Campo. Traz para a gente os detalhes desse acordo e qual é a importância dele, Aroaldo. Então, a importância do acordo é o que vocês já comentaram, é a permanência e a discussão do futuro da fábrica, mostrando que o ABC é viável,
né, para investimentos, para discussão da indústria. Como você comentou, a gente vive um processo grande de desindustrialização no Brasil, o estado de São Paulo sofre mais que o Brasil, o ABC sofre mais ainda. Então é importante no momento que a gente avança e garante esse debate sobre o futuro. A empresa, a Mercedes, apresentou um plano de transformação da fábrica, né, com alguns processos de terceirização de áreas e componentes. Qual que foi a nossa tarefa durante esse período? Organizar, mobilizar os trabalhadores, pautar a empresa para a gente discutir, né, todo esse processo de transformação que ela está chamando, né, e discutir o futuro, né, para garantir o futuro. Porque ela propõe um processo de transformação agora, mas não garantiu o futuro da fábrica. Então não adianta a gente discutir uma série de reestruturação dentro da fábrica, se daqui 1 ano, daqui 2 anos, a gente poderia ter uma surpresa. E nos últimos anos a gente viu quantas surpresas a gente teve aqui no ABC. Então, por isso a gente começou esse processo de negociação com a fábrica, discutindo sobre esse plano que ela propunha, na tentativa de diminuir o impacto dessas terceirizações, dessa terceirização tanto das áreas dos componentes, né, minimizando o impacto na vida dos trabalhadores e, junto com isso, a discussão do futuro, né, para garantir o futuro. A gente faz um plano agora de transformação, mas garante o futuro da fábrica. E a gente conquistou nesse período, com a mobilização, organização dos trabalhadores e nesse processo de negociação. Então, a gente reduziu o número que a empresa queria, né, no impacto na vida dos trabalhadores, nos postos de trabalho. Garantimos a realocação de todos os trabalhadores na fábrica que forem afetados por esse processo de terceirização e garantimos a discussão do futuro da fábrica. E, junto com isso, a gente discutiu, né, um PDV dentro da fábrica, que aí a gente vai usar essa abertura, né, quem sair voluntariamente da fábrica, para juntar nessa discussão da realocação dos trabalhadores afetados no processo de terceirização. Certo. Aroaldo, na verdade vocês tiveram um longo processo de negociações, pelo que a gente soube, e na verdade vocês tiveram que ir até a sede na Alemanha da empresa Mercedes. Queria que você contasse, por favor, por que vocês tiveram que ir até lá e qual foi o resultado dessa ida de representantes aqui do sindicato para conversar diretamente com a empresa lá na Alemanha? Então, a gente começou esse processo de negociação tentando diminuir o impacto, né, do que a empresa propunha. Então, por isso, a gente começou a negociação, começamos a discutir o que eram esses impactos. Mas em determinado momento, a gente cobrou da fábrica sobre o futuro. E foi isso que a empresa não garantiu, o futuro. Por isso que a gente pautou a direção alemã, fomos até a Alemanha para discutir, né, sobre o futuro, para ter as garantias necessárias sobre o futuro da fábrica. Então, para ter as garantias necessárias sobre o futuro da fábrica, né, sobre o que vai ser essa transformação no próximo período, essa transição da combustão. Né? A gente, além de fabricar veículos aqui na planta de São Bernardo do Campo, ou caminhão, a gente fabrica também, né, todo o trem de força, motor, eixo, câmbio. Então, é muito importante pensar essas áreas nesse momento da transição, principalmente para o veículo elétrico. E a gente discute também o que são, né, as novas oportunidades de negócio com o surgimento das novas tecnologias e da própria transição para a eletrificação. Então, por isso, foi importante a saída na Alemanha. Conseguimos garantir com a direção mundial o compromisso, né, sobre, né, o futuro, sobre todo esse debate dessa transição, e aí a gente voltou, terminou a negociação sobre essa transformação, essa reestruturação, com compromisso do futuro. Então, por isso que a gente conquistou a realocação dos trabalhadores da fábrica, porque a gente tem uma perspectiva do futuro da fábrica. Aroaldo, e no que diz respeito à questão da garantia de empregos dos trabalhadores, né? Muito quando se discute acordos, nesse nível que você discute, sobretudo num momento tão delicado de transição no país e de governo, como é que fica a questão da garantia de emprego para quem está já trabalhando na planta aqui em São Bernardo? Então, a maior garantia que a gente possa ter
é a garantia que vai ter futuro à planta, é a garantia que vai ter veículos no futuro, é a garantia que vai ter investimento, é a garantia que vai ter longevidade à fábrica. Então, essa é a maior garantia. Por isso, a nossa preocupação a todo momento de garantir esse debate sobre o futuro, para a gente não ter surpresa. A gente sabe que tudo está modificando muito rápido, o adensamento das novas tecnologias, a atuação do setor automotivo é muito rápida para essa questão da eletrificação, e um componente principal, a ausência da política industrial no Brasil, que a gente sabe que isso joga contra, né, as fábricas que a gente tem. Então, por isso, né, essa necessidade dessa negociação e essa garantia. Então, garantir o futuro da fábrica, a gente garante que vai ter trabalhador dentro da fábrica. Aí fica mais fácil para a gente dialogar, né, no futuro quais serão as estabilidades, quais serão as garantias, quais setores que vão estar dentro da fábrica, qual tipo de profissional a gente precisa dentro da fábrica, como a gente faz esse processo de requalificação, realocação dentro da fábrica. Por isso que essa discussão do futuro garante o futuro dos trabalhadores. E Aroaldo, aproveitando que você falou dessa questão da política de industrialização, como que vocês avaliam aí no sindicato a importância dessa conquista dos trabalhadores, nesse caso da Mercedes, para o todo do país, né? Porque o grande ABC é uma representação importante nessa condição da industrialização do país, do sistema de produção industrial do país, e como isso impactou não só aí para os trabalhadores da região, mas também para o movimento sindical como um todo, para os trabalhadores organizados de todo o país. A gente avalia que a negociação foi exitosa, porque demonstra algumas coisas. Demonstra a capacidade dos trabalhadores em discutir seu próprio futuro, a capacidade dos trabalhadores em discutir política industrial, então discutir tecnicamente o futuro das indústrias do país, né? Foi exitosa porque garante, né, a permanência da fábrica, por consequência, os empregos, tanto os empregos diretos dentro da fábrica, como os indiretos, estão na cadeia produtiva, como os empregos induzidos, que estão nos outros setores da economia e dependem desse emprego industrial. E demonstra também, né, porque a gente foi discutir na Alemanha, demonstra que o Brasil é viável industrialmente, que o ABC é viável industrialmente. Então, tem uma série de componentes que ajudam nesse debate que tanto a gente necessita, que é a reindustrialização do Brasil, ter de fato um plano de desenvolvimento econômico. Então, essa negociação ajuda nesse debate, que a gente conseguiu provar todos esses elementos e a viabilidade da indústria aqui em solo brasileiro, em especial no ABC, que foi tanto atacado no último período, tanto vem sofrendo. A gente demonstra que é possível ter novos investimentos no ABC e que o ABC tem capacidade técnica, tem capacidade humana, tem capacidade logística, tem capacidade instalada para poder discutir a indústria do futuro. Harold, você tocou nesse ponto muito importante sobre a indústria do futuro e que me remete, eu tenho que te fazer essa pergunta, sobre a atual política industrial do país, né, que sofreu ao longo desses 4 anos na gestão de Jair Bolsonaro. Expectativa de vocês, Sindicato dos Metalúrgicos, nessa transição, a volta do ex-presidente Lula, agora presidente eleito, que toma posse a partir de 1º de janeiro de 2023, metalúrgico de origem, foi presidente de honra deste sindicato ao qual você hoje é diretor. Queria que você trouxesse para a gente a expectativa de vocês, enquanto metalúrgico, enquanto sindicato, sobretudo nesse momento delicado de várias plantas montadoras indo embora do país, Harold. Então, a expectativa é muito grande, né, porque a gente tem que lembrar, desde o golpe da presidenta Dilma, a gente teve uma política anti-indústria no país. A média dos últimos 6 anos foram 16 plantas industriais fechadas no Brasil por dia. Então, algo em torno de 40 mil empresas industriais, plantas industriais, fecharam nos últimos 6 anos, somando o governo Temer e o governo Bolsonaro. Então, a gente vê, né, o tamanho desse desastre. Porque a gente compara com os outros setores econômicos, R$1 colocado, investido na indústria, gera R$2,63 no final, né, da cadeia econômica.
os outros setores da economia, como comércio e serviço, é menos de R$ 1, né? Menos de R$ 1 de retorno. Então, é menos de R$ 2 gerados no final da cadeia econômica. Então, o setor da indústria gera muito mais para o desenvolvimento econômico. Então, a nossa expectativa é grande para a gente rediscutir, né, uma política industrial do Brasil, começar a debater qual o processo de reindustrialização que a gente quer no Brasil e olhando alguns detalhes, né, com o advento do governo Lula, né, com o presidente Lula. É olhar as demandas sociais, que a partir das demandas sociais a gente consegue organizar cadeias produtivas, cadeias de valor. Então, a partir de grandes projetos, né, para habitação, para mobilidade urbana, para o saneamento básico, a gente consegue reestruturar, né, cadeias produtivas e organizar novas cadeias. A gente tem que olhar todas as novas tecnologias que estão surgindo no mundo, então o debate da inovação é essencial. A gente não pode deixar toda a pesquisa e desenvolvimento somente para os países centrais. A gente tem que pensar toda uma reformulação da nossa mão de obra, né, para se qualificar e estar preparado para essas novas tecnologias, além de a gente olhar as particularidades regionais, né, a gente sabe que temos biomas importantes no Brasil que a gente pode usar nesse processo de reindustrialização, de pesquisa e desenvolvimento, e a gente tem que olhar também para os pequenos negócios, para a pequena indústria, né, para a microindústria, que vem tentando sobreviver nesse país, e a gente sabe o sofrimento que é. Então, a gente tem que ter um olhar especial para o pequeno negócio. Então, é uma junção de coisas, além do fato de ter uma forte participação popular. Então, a sociedade, né, os trabalhadores precisam se apropriar de fato desse debate para não deixar somente uma parte da sociedade discutindo, ou os empresários, né, ou a academia, que eu não estou usando aqui rivalismo, que nenhum dos atores sociais, mas os trabalhadores têm acúmulo, sabem o que quer, então por isso que querem participar nessa construção, nesse novo processo de reindustrialização do Brasil. Então a gente está com muita expectativa no governo Lula. Perfeito. Então, conversamos com Arualdo Oliveira da Silva, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e trabalhador da Mercedes em São Bernardo do Campo. Arualdo, é sempre um prazer falar contigo. Obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço e estou à disposição de vocês nos momentos que necessitar a gente falar um pouco mais sobre isso. Muito obrigado e obrigado a todos que nos acompanharam. Abraço, até a próxima. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta semana o bloqueio de 43 contas bancárias de pessoas físicas e empresas por suspeita do financiamento aos atos antidemocráticos contra o resultado das eleições. Por outro lado, o general Vilas Boas, em suas redes sociais, exaltou atos golpistas e reclamou do que ele chamou de indiferença da grande imprensa na cobertura destas manifestações. Sobre essa questão, a gente conversa agora com Regina Pimenta, jornalista e vice-presidenta da Associação Brasileira de Imprensa. Olá, Regina Pimenta, tudo bem? Seja bem-vinda, prazer falar contigo. Tudo, o prazer é meu. Realmente um grande prazer participar aqui do programa, representando a ABI, né, onde eu sou vice-presidente, onde também eu sou responsável pela Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Liberdade de Imprensa. Então, enfim, tenho acompanhado bem de perto tudo o que vem acontecendo, especialmente pós-eleições, né? Regina, vamos repercutir aí nessa semana muita informação. O ministro Alexandre de Moraes indo para cima desses atos golpistas que pedem intervenção, que é antidemocrático, é inconstitucional. E mais essa nota aí do general Vilas Boas. Queria que você trouxesse para a gente aí todo esse bojo envolvendo essa questão do Supremo Tribunal Federal contra os atos golpistas e esta nota do general Vilas Boas. Enfim, a gente tem visto, né, nos últimos tempos o Supremo Tribunal Federal se posicionar mais fortemente, ou realmente se posicionar em relação a tudo isso que vem ocorrendo, né, essas manifestações golpistas, e também
mostrando, né, e também em relação a tudo que tem acontecido com a imprensa, né, toda a violência que a imprensa tem sofrido. E a nota do general Vilas Boas realmente assim mostra que ele vive, esse grupo de manifestantes golpistas realmente vivem num universo paralelo. Essa é a impressão que a gente tem, né? Porque ele exalta, e em nome do Exército, ele, um general de reserva, da reserva, falando pelo Exército, e dizendo que são manifestações pacíficas, democráticas, e que a imprensa não cobre, não dá atenção. O que é realmente um absurdo, porque até eu acho que a imprensa, a avaliação que a gente faz, é que a imprensa deu atenção demais a manifestações já esvaziadas, de grupos pequenos, violentos, né? E que tem atacado a imprensa em vários pontos. Quer dizer, segundo um levantamento da FENAGE, né, a Federação Nacional de Jornalistas, só em uma semana, cerca de 50 ataques a equipes de imprensa foram reportadas. Essas são as que a FENAGE e a gente ficou sabendo, né, em todo o Brasil. Então, realmente precisa dar um basta a isso tudo, e realmente foi com indignação na ABI que a gente recebeu essa nota, né? Quer dizer, dizendo que a imprensa não cobre, quando a imprensa tem coberto, e os poucos, ou as poucas equipes que tentaram cumprir foram violentamente rechaçadas, né? Regina, inclusive, a ABI soltou uma nota pública falando dessa questão, não é verdade? Sim. Se colocando a partir dessas declarações do general Vilas Boas. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso e também pudesse repercutir um pouco a questão de que, como a sociedade tem sofrido, inclusive ainda com essas manifestações que ainda atormentam o dia a dia de parte da população, porque bloqueia estradas, dificulta o acesso a diversas localidades. Queria que você repercutisse, por favor. Então, de fato, a nota que a ABI soltou é em cima da manifestação dele, né, que a gente considera um atentado à democracia, essas manifestações realizadas por apoiadores do presidente Bolsonaro e por uma parte do Exército que é representada aí pelo general Vilas Boas. Então, a gente considera um atentado à democracia, um estímulo ao golpe, que é isso que está na base dessas manifestações. Enfim, só pode merecer aí o nosso veemente repúdio. E com relação a esses manifestantes, a gente acredita que a mídia está absolutamente certa e não dá mais espaço para os golpistas, né, que insistem em não aceitar democraticamente o resultado das urnas, né? E até a gente usa na nota algumas falas do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que tem sido bastante atacado pelos bolsonaristas, né? Então, a gente reproduz o que o Barroso diz, de que a democracia comporta manifestações pacíficas de inconformismo, mas impõe a todos os cidadãos o respeito ao resultado das urnas. Quer dizer, a nota que o Exército soltou um pouco depois do segundo turno referenda isso. Eles, na verdade, entendem que o processo foi legítimo, né? E também diz o ministro que o desrespeito às instituições e às pessoas, assim como as ameaças de violência, não fazem bem a nenhuma causa e atrasam o país, que precisa de ordem e paz para progredir. E, de fato, a gente tem visto isso. Eles atrapalham a vida do cidadão comum. Por exemplo, no Rio de Janeiro, fecharam um túnel atrapalhando a ida dos estudantes que iam fazer o Enem, né? Então, interferiu no dia do Enem, que é um dia super importante para a juventude, eles fazem esse tipo de coisa. E, assim, grupos pequenos, mas que infernizam, que atrapalham a vida das pessoas e
e causam e têm atitudes violentas, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Claro. Regina, você tocou num ponto muito importante quando a gente fala assim dos atos antidemocráticos, além de serem antidemocráticos, muito violentos. Violentos com quem quer que seja. Imprensa, trabalhador, estudantes, instituições. Recentemente, essa semana, aí, foram até atacar, vejam só, o Banco Itaú, na figura de uma das suas acionistas, por fazer parte Sim. aí da equipe. Então, qualquer pessoa que se posicione contra, ou seja, não tem o direito de se manifestar, são atacados violentamente. Eu queria te ouvir dessa onda de violência exacerbada, sem nenhum controle, e com quem quer que seja, independente da sua posição social, seja o Supremo Tribunal Federal, seja parlamentares, seja gente da sociedade civil, estudantes, enfim, a violência ela é em todos os níveis da sociedade. De fato, e a gente vê toda essa violência em todos os níveis e contra os mais diversas pessoas, representantes da sociedade civil, se agravando, né? Quer dizer, a gente começou a ver isso desde a posse, né, do Bolsonaro, e todo esse estímulo dado por ele e pelos asseclas à violência dos seus grupos tem realmente afetado todos os grupos. As pessoas, nas escolas, a gente vê muito isso, né? Quer dizer, em algumas escolas com estudantes de alto poder aquisitivo aqui em São Paulo, o fato está gravíssimo, né? Estudantes até chegaram a ser expulsos da escola pela forma que assim, são técnicas, são gestos nazifascistas mesmo, de estudantes contra outros estudantes. Quer dizer, é o mínimo que se pede numa democracia, que as pessoas possam manifestar sua opinião, né? Ter sua opinião e ter sua tendência política, né? E assim, com relação a isso, Cosme, eu queria destacar uma nota do Exército que saiu no Estadão hoje, eu não sei se vocês chegaram a ver, onde o próprio general José Ricardo Vendramin, né, que é quem assina o informe, ele diz que têm sido observadas postagens em aplicativos de mensagens com alusões mentirosas e mal intencionadas a respeito de integrantes do alto comando do Exército. As tais publicações, elas se refeririam estou tentando achar aqui, são os melancias, né? Que seriam integrantes do Exército, isso, considerados comunistas, né? Então, você vê, até dentro do Exército, de que forma esse pessoal está se manifestando, né? A ponto de o Exército vir publicamente com esta nota, né, dizendo que o Exército permanece coeso e unido, sempre em suas missões, e que a hierarquia, a disciplina tem que ser respeitada, assim como para ele ser respeitado pelo povo brasileiro, né? Então, que até é uma nota que a gente na ABI, até a gente conversou sobre isso lá na ABI hoje cedo, vê com um alívio, né? Até que finalmente, né, a gente tem uma manifestação formal, né, contra esse tipo de violência ou de atitude. Agora, Regina, uma questão que está ficando cada vez mais clara, inclusive pelo trabalho das instituições, por essa questão que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, nessa última quinta-feira, também pediu o bloqueio de contas bancárias. A gente percebe que esses atos não são espontâneos, não são uma articulação autônoma da sociedade civil, de uma parte da população, mas que isso tem sido estruturado e bastante elaborado por um certo setor, né? Gostaria que você pudesse falar sobre isso. A gente já também tem percebido, só que não era tão evidente, né, com
como que a gente está vendo agora, desde que começaram aquelas manifestações de caminhoneiros, aquilo já era todo um ato planejado, não é? Por esses grupos que devem continuar os mesmos, que o ministro Alexandre agora deu uma cortada, né, nas verbas que são direcionadas a esses atos. Então, de fato, essas pessoas são pessoas que precisam ser paralisadas, elas não podem ficar assim, subsidiando, né, estimulando esse tipo de manifestação violenta, né? É verdade. E Regina, para a gente finalizar essa nossa conversa, que é muito importante, ouvir sobretudo você da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que sempre se posicionou em defesa da democracia brasileira, tem um papel histórico no nosso país, que a sociedade civil também tem reagido a qualquer tentativa de golpe, no sentido desses grupelhos não aceitarem aí o resultado das urnas, né? Então, se por um lado tem Supremo Tribunal Federal, as instituições, sociedade civil, com várias entidades dizendo, olha, o processo foi legítimo e que tem que assumir quem ganhou as eleições de forma legítima nas urnas em 30 de outubro. Queria te ouvir sobre a participação da sociedade civil engajada na defesa da democracia e do respeito ao processo eleitoral brasileiro, Regina. Eu acho até que a sociedade civil ficou durante um bom tempo meio que anestesiada, né? Mas aí no segundo turno, principalmente, aí entre o primeiro e o segundo turno das eleições, a gente viu crescer esse movimento até em torno da candidatura do Lula, né? E então as pessoas e os jovens, a gente tem visto muito jovem, o que é ótimo, né? Participando, se engajando nessa luta contra essas práticas nazifascistas e contra esse governo que enfim, só nos causou males, não é? Tá certo, então, conversamos com Regina Pimenta, que é jornalista e vice-presidenta da ABI. Regina, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje e a gente continua acompanhando essa repercussão e os possíveis desdobramentos desses casos. Com certeza. Eu que agradeço, foi realmente um prazer, espero ter respondido aí segundo a expectativa de vocês. Foi um prazer falar com você, Ana Rosa, e com você também, Cosmo. Então, bom final de sexta-feira e bom final de semana para vocês. Tchau. Tá certo, abraço. Tchau. Tchau. Aumento no número de casos de Covid-19 e registros de infecções na sublinhagem PQ.1 em território nacional acendem um novo alerta sobre a importância da carteira de vacinação completa e medidas de segurança e de combate ao novo coronavírus. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Karina Calife, que é médica, professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Olá, doutora Karina Calife, tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda, prazer falar com a senhora. Infelizmente, em um momento nada agradável, doutora. Prazer estar aqui com vocês, sempre muito bom compartilhar esse trabalho, né? Um prazer estar aqui também. E, acima de tudo, um trabalho de educação para que as pessoas tenham importância, que a pandemia não acabou e das importâncias de medidas de cuidado, de prevenção. Doutora Karina Calife, a gente vive num momento de certa estabilidade e tranquilidade, a população tinha abolido por completo o uso de máscaras, mas um detalhe importante, o ciclo vacinal não estava completo. Para a população adulta, para crianças, eu queria ouvi-la sobre todas essas questões, né? A questão do não mais o uso de máscara e, acima de tudo, do ciclo vacinal das pessoas, doutora. Muito bom, Cosmo. Veja bem, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que a gente tem esse processo mesmo nessas doenças infecto-contagiosas, especialmente essas de transmissão respiratória, né? A gente vinha
num momento um pouco mais tranquilo, em que o vírus não estava circulando tanto, e nesse momento era tranquilo que a gente pudesse conviver com a diminuição do uso da máscara, né? Principalmente em ambientes abertos, ou seja, onde não tem aglomeração. Claro que nos ambientes fechados, onde você tem pouca ventilação, ao meu ver, isso nunca deveria ter deixado de acontecer. Mas acho que uma das questões mais importantes, Cosme, que você estava trazendo aqui, que é a questão também da vacina. Então, a gente tem sim uma nova onda. Essa nova onda vem da subvariante BQ.1, como você já colocou, que é uma subvariante da Ômicron. E aí a gente tem algumas questões com isso, porque você tem a cepa original, que foi aquela primeira, né? Depois as variantes que foram acontecendo depois daí, e essa subvariante, que é uma subvariante da Ômicron, que foi a variante que mais conseguiu assim, se viabilizar, vamos dizer assim. Isso é uma questão ao acaso, os vírus vão se mutando mesmo, ao se multiplicar. Então, por isso que é tão importante a gente não deixar ou diminuir essa circulação do vírus, como você colocou. E o que é possível fazer para isso? Primeiro, usar as medidas de proteção que nós já conhecemos, então não tem que entrar em pânico, porque a gente já sabe hoje, de um jeito diferente, porque quando começou a pandemia, do ponto de vista científico, o que é que a gente pode fazer? Então, a primeira coisa é medidas de proteção, que são o uso da máscara, preferencialmente a N95, a PFF2, principalmente em ambiente fechado, transporte público, né, elevador, esses espaços que a gente tem com pouca ventilação. A máscara cirúrgica ela pode ser utilizada, mas aí por períodos mais curtos de tempo em ambientes mais ventilados, né? A outra questão é o esquema vacinal, como você está trazendo, ou seja, todos os adultos, todas as pessoas acima de 18 anos têm que ter tomado as 4 doses da vacina. Então, está disponível nas unidades de saúde essas 4 doses de vacina. Tem muita gente que não completou o esquema vacinal. Fez a primeira, segunda, o primeiro reforço e não foi lá fazer a 4ª dose. Então, isso é bem importante. Algo muito importante também é vacinar as crianças, que é uma população que ficou muito tempo, e elas são grandes transmissores também. E, além disso, a gente teve um número muito grande da mortalidade dessas crianças. Criança é um pouquinho mais complicado, né, porque a liberação demorou mais, então a gente já tem a liberação na Anvisa, por exemplo, para crianças de mais de 6 meses e mais, mas aí com a Pfizer, e a Coronavac, que a gente tem alguma disponibilidade, mas aí só a partir de 3 meses. Então, a nossa sugestão é essa, são as medidas de proteção e completar o seu esquema vacinal. Já já a gente fala qual é a diferença da vacina para essa subvariante. Então, vamos aproveitar já que a senhora introduziu o assunto, vamos falar da subvariante, uma subvariante da Ômicron, né? Todo mundo escalada de vírus. A senhora puder explicar para a gente, porque fica tudo muito confuso para quem não é da área da saúde. Tem um colega nosso que diz que isso é papo de cientista, né? Mas, assim, é importante, é quase uma sopa de letrinhas. Mas de um jeito bem geral, claro, assim, né? Eu poderia explicar de um jeito mais científico, mas assim, para a gente poder entender, é como se fosse assim, existia uma cepa inicial que foi a selvagem, a primeira que apareceu. A partir daí, com a circulação, os vírus eles vão mutando de forma diferente. E tem erros nessa, né, composição do RNA. Então, nessa composição, quando se muda isso, essas mutações chamam-se de variantes. Essas variantes a gente teve várias, que a gente já falou por aqui, já viu, e tem uma dessas variantes, no caso agora, nesse momento, que foi a variante Ômicron, que foi a que ficou mais, é a que se manteve mais, né, que se viabilizou mais. Isso não é porque o vírus é inteligente, consegue, porque é vírus, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, é um acaso, e esse acaso pode não dar em nada clinicamente, pode dar. No caso da Ômicron, ela é uma variante mais transmissível. Dentro da Ômicron foram se desdobrando pequenas mudanças, muito pequenininhas, que são as mudanças que acontecem na proteína spike, né? Então, é por isso que é subvariante, porque ela é muito parecida, ela é a Ômicron com pequena mudança, especialmente na proteína spike. Qual é a questão com isso? Esse espaço foi uma uma das coisas que a gente fez para poder produzir as vacinas. Então, a spike foi né, dos espaços ali, né, que foi utilizado para a produção da imunidade a partir da vacina. Então, qual é a questão com essa subvariante? É que ela tem um escape vacinal maior do que as anteriores. O que significa isso? A vacina continua servindo? Sim, continua servindo. Teve toda
proteção para a gente consegue ter casos muito menos graves hoje, é uma outra situação. Mas o escape vacinal significa que a gente vai pegar com mais facilidade, porque a proteção é menor, né? E aí por isso que é tão importante que a gente tenha o que já está acontecendo em alguns países da Europa, por exemplo, que são as vacinas bivalentes ou ambivalentes, né? Que são aquelas que já se acertaram, se renovaram, vamos dizer assim, com essa informação da Ômicron, que isso faria diferente, e aí seria, por exemplo, uma 5ª dose. Mas vale muito completar as 4 doses, mesmo com essas vacinas que temos disponíveis aqui no Brasil. A senhora trouxe uma informação, um detalhe, e aí eu, como leigo, também vou aproveitar essa oportunidade, porque a senhora falou escape vacinal, né? Então, não é que a vacina não vai trazer proteção, o risco de contaminação é maior. É mais ou menos isso, doutora? Mais ou menos isso mesmo, porque, veja, é isso, a proteção, ela continua, ela está existindo, tanto que a gente tem tido muito menos óbitos, né? Ainda temos pessoas que são mais frágeis, especialmente os idosos, os muito idosos e as pessoas que têm aí alguma dificuldade de imunidade, né? Uma imunidade um pouco mais fragilizada, ou porque está fazendo um tratamento para câncer, ou porque tem alguma doença autoimune, enfim. Mas é exatamente o que você falou. A vacina, ela protege, ela nos confere uma imunidade, ela nos confere uma força para lidar com isso, né? Agora, é mais fácil que você que você se infecte ao entrar em contato com uma pessoa positiva. Agora, professora, uma coisa que eu quero saber se a gente precisa ficar preocupado com esse termo que a imprensa está tratando da tripledemia. Termo difícil de falar, dos 3 vírus ao mesmo tempo, né? Que seria o vírus da SARS-CoV, do Covid, da influenza e mais um vírus respiratório. Então, isso parece assim um holocausto para quem não é da área da saúde, ter 3 infecções de uma só vez. A gente precisa se preocupar com essa questão desses 3 vírus infectarem simultaneamente alguém? Não, veja, normalmente a gente vai ter uma infecção que se sobrepõe, né? Então, a gente já tem há muito tempo a influenza, tanto que a gente toma vacinas, provavelmente com a Covid vai acontecer a mesma coisa, que são, né, com o SARS-CoV-2, que são as vacinas que se renovam anualmente ou bianualmente, ou seja, que a gente tem que ir fazendo, e a gente vai saber disso ao aparecerem as novas variantes ou subvariantes, né? A influenza sempre teve aqui com a gente, então ela tem momentos que a gente chama de sazonalidade, que é momentos no ano em que elas são mais frequentes. O vírus sincicial respiratório também, que é o outro vírus que você está trazendo, né? Que é bem importante, especialmente em crianças, né? Mas também em adultos e tal. E também a Covid-19. A grande questão aqui é a gente fazer o diagnóstico adequado. Por quê? Porque você tem alguns detalhes. Por exemplo, se você diagnostica que é influenza, ao fazer, né, um teste, enfim, você pode tomar o Tamiflu, né, pode tomar o oseltamivir, e faz diferença. Isso não faz diferença se for Covid, já está comprovado que não tem diferença. No caso da Covid, muito importante a gente ter o tempo de descanso, né, o tempo de repouso, porque a gente tem tido muitos casos de Covid longa, que a gente tem chamado na literatura, que seriam as sequelas ou aqueles sintomas que ficam por mais tempo, e isso é uma coisa bem importante. Então, é importante que a gente hidrate, cuide, tome sintomático, né? E fique atento também para o vírus sincicial respiratório, fique atento à saturação, a todos esses sintomas. Então, acho que não é para desesperar, não, é só para a gente poder estar atento, fazer diagnóstico para também isolar e não passar as doenças de transmissão respiratória para outras pessoas, usar máscara, né? E estar vacinado. Agora, doutora, outro ponto importante, né, que a senhora falou dessas novas vacinas que já vêm preparadas para essas mutações do vírus, confortando mais, trazendo mais imunidade para as pessoas vacinadas, mas a importância de tudo isso, as pessoas, campanhas de vacinação, para que, de fato, vão fazer o reforço completo, o esquema vacinal completo. Por que o governo, mesmo lá atrás, percebendo que foi tudo aquilo, não se preparou para isso, sabendo que sazonal, que poderia voltar, fazer campanhas, trabalhar essa questão de conscientização para que as pessoas, de fato, completem aí o ciclo vacinal?
Por que nós ainda não aprendemos essa questão, doutora? Infelizmente, a gente teve um governo muito negacionista e com, assim, um enfrentamento à pandemia que eu sempre digo, assim, que não foi só pífio, né? Ele foi intencionalmente, vou usar uma palavra pesada, mas é criminoso, porque não era para a gente ter perdido 700 mil pessoas para a Covid-19, não era para a gente ter perdido quase 1.500 crianças aí nos últimos tempos, que são crianças, a maior parte delas crianças saudáveis com Covid, porque todo esse processo, ele não teve uma coordenação nacional, não houve atenção de poder trazer a tempo, né, as vacinas do jeito que se esperavam. Então, a gente tem uma expectativa muito grande que exista uma retomada, ou seja, do PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações no Brasil, porque a gente está falando aqui da Covid, mas outras vacinas se perderam muito, sabe, gente? Assim, outras vacinas, a gente tem uma diminuição muito grande da cobertura de poliomielite, né, de sarampo, das vacinações que são as vacinações, como eu acho que essa coisa meio, as fake news, né, essa postura de questionar a vacina, e as vacinas, gente, elas salvam vidas e elas são fundamentais a esse processo nosso. Agora, uma questão que a senhora já colocou, mas eu acho importante pontuar, é que, no final das contas, a Covid, o SARS-CoV-2, a gente não vai se livrar dele por total, né? A gente vai viver uma vida a partir de agora, mundialmente, a partir dessa realidade que o vírus existe, ele está entre nós e que a gente precisa reaprender a viver com isso e novas medidas. Queria que a senhora pudesse falar, porque a senhora falando é muito melhor do que eu falando. Imagina, mas é perfeita a sua colocação, é isso mesmo. A gente tem que conviver com aquilo que está acontecendo, é o que temos no momento. Podem existir mudanças, o cenário epidemiológico ele muda, né? Mas eu acho que tem algumas coisas bem importantes no que você está trazendo. Então, a gente vai ter que conviver com os momentos em que a gente tem uma diminuição da circulação de casos, e aí a gente pode estar um pouco mais próximo, confraternizar um pouco mais, né? Tá mais podendo não utilizar máscara em alguns ambientes mais abertos e tal, e que isso seja tranquilo. Vamos ter outros momentos como o que a gente está vivendo agora, que é para voltar a usar máscara, preferencialmente máscaras adequadas, né? E a gente tem que entender que o processo é esse. Na hora que está, então a gente tem que dar um passo atrás e usar aquilo que a gente já sabe. Qual é a grande vantagem disso? É que hoje a gente tem uma situação diferente, que é de saber o que é que faz para evitar e diminuir circulação, que são as medidas de proteção que a gente já falou aqui, tanto o uso de máscara como complementar esquema vacinal. Hoje a gente já sabe como faz diagnóstico. A gente diz assim, tem mudança com isso? Mudou o sintoma? Não, os sintomas continuam sendo o mesmo. Mudou o jeito de fazer o diagnóstico, não funcionando da mesma forma. Mudou o tratamento? Hoje a gente já tem algumas referências científicas, técnicas, respostas de medicações adequadas quando é necessário, mas especialmente, né, do repouso, do cuidado, do olhar, do vigiar a saturação e, para quando precisar, algumas medicações que podem ser feitas em hospitais e tudo mais. Então, sim, eu acho que o que você traz é super importante. A gente tem que ter maturidade para aprender a conviver com essa situação, diminuir desmatamento para que não apareçam outras, né? Porque é isso, são vírus zoonóticos, o jeito que a gente se relaciona com o mundo vai interferir na nossa vida. A gente pode achar que não, mas vai. Doutora Karina Calife, vai, Ana, por favor. Não, e na verdade é importante a testagem também, né, professora? Porque se a gente não sabe, a gente acha que é uma gripe, é um resfriado, mas a gente precisa saber do que estamos infectados quando a gente tem algum sintoma, né? Muito importante, especialmente com a Covid-19, porque é essa que a gente tem tido, né, várias repercussões importantes, né, então é muito importante que a gente faça o teste. Hoje está muito mais fácil, porque a gente tem o autoteste, né, o teste de farmácia em positivando, é importante que você faça, primeiro que comunique, né, que tem a possibilidade de avisar na unidade de saúde, na UBS, na pessoa que te acompanha, tal, para que esses casos sejam notificados, como você está trazendo, então é super importante isso, né? E para que também, se não for Covid, tem uma questão aí que, assim, isso eu acho que é importante a gente dizer, não existe falso positivo para Covid. Seu teste deu positivo,
e depois negativou, isso não existe. O que a gente tem é falso negativo, ou seja, a pessoa pode estar infectada e ainda não ter virado, né, o teste, ou a depender do teste, da forma que ter feito, ele ser negativo, mas você ter critério clínico, que são os sintomas, e epidemiológicos, que é ter tido contato com pessoas positivas, e a gente pode também notificar dessa forma. Doutora Karina Calife, só para finalizar, e uma dúvida, né, de leigo, de cidadão, por exemplo, eu completei meu ciclo vacinal, as 4 doses já, por exemplo, as 2 primeiras, reforço, mais a 4ª dose de reforço. A tendência é que, já que a gente vai conviver com o vírus do coronavírus, da Covid-19, para sempre agora, teoricamente, que a população vai ser vacinada anualmente. A gente pode pensar dessa forma, está errado, equivocado, que ouvir sobre essa questão. Provavelmente a gente vai ter sim um esquema vacinal que se repete, né? Pode ser anual, pode ser bianual, a gente ainda não tem certeza. O que a gente já sabe agora é que já há necessidade de que a gente se vacine referente à Ômicron, né? E provavelmente a gente vai ter uma coisa parecida com a influenza mesmo, que é uma vacinação anual, porque além de ter a resposta para aquela subvariante específica, hoje o que a gente precisa é ter a resposta para a Ômicron e para as subvariantes da Ômicron, isso já faria muita diferença, que é a tal da vacina bivalente que eu estou falando, mas também porque diminui a imunidade com o tempo, né? A gente sabe que isso vai diminuindo depois que vai afastando. Então, agora o que a gente precisa, todos nós que já tomamos a 4ª dose, é esperar que a gente tenha a compra que venha do governo, né? Que a gente consiga importar e trazer a vacina bivalente para fazer, vamos chamar de 5ª dose ou um reforço para essa agora, e depois pensar qual vai ser a periodicidade, que provavelmente sim, deve ser anual. A gente ainda não tem isso assim batido o martelo, mas provavelmente será anual, sim. Tá certo. Então, conversamos com Karina Calife, que é médica, professora e doutora pela Faculdade de Medicina da USP e professora na Faculdade de Medicina da Santa Casa. Professora, muitíssimo obrigado pela participação conosco aqui hoje. É sempre muito esclarecedor ouvi-la. Um prazer estar aqui com vocês. Já estava com saudade, não das questões da pandemia, mas de poder encontrá-los. Um prazer, viu? Até já. A gente também. Abraço. Abraço. E a gente vai para o intervalo rapidinho e volta logo, logo. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Os trabalhos do gabinete de transição do governo Lula estão acontecendo. Nesta semana, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, anunciou novos nomes que vão compor a equipe. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Emílio de Souza, deputado estadual eleito pelo PT, reeleito pelo PT de São Paulo, que também participou aí da campanha ativamente da eleição do presidente eleito e participa das negociações e conversas da equipe de transição. Deputado Emílio de Souza, tudo bem? Prazer falar com o senhor, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Cosmo, também a Ana, todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, nossos telespectadores da TVT, todo mundo que nos acompanha. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Deputado, fala pra gente, essa semana intensa de trabalhos lá em Brasília, o gabinete de transição, comandado aí pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Queria que o senhor falasse pra gente desses nomes indicados, os grupos técnicos e o que a expectativa de trabalho até o final do ano, deputado. Olha, ontem foi feita uma reunião coordenada pelo Aloysio Mercadante, nosso coordenador técnico geral da transição, com a presença da Gleisi também, e ele passou todas as orientações que nós devemos seguir em cada área, em cada grupo técnico. São 32 grupos técnicos por áreas de governo. Esses grupos devem fazer, envolvendo aí quase 300 pessoas do país inteiro, de vários partidos, de vários especialistas em várias áreas. E esse grupo, ele deve entregar um primeiro relatório de diagnóstico até o dia 30 de novembro, né? E um relatório definitivo, já com propostas
com uma análise do orçamento de cada pasta, como é que está, e sugestão das medidas que devam ser tomadas nos primeiros 100 dias de governo em cada uma das pastas. Deve entregar isso até o dia 10 de dezembro, para o governo ter tempo, se aquela pasta, né, daquela área já tiver, por exemplo, um ministro nomeado, esse eventual ministro ou ministra já ir trabalhando com aquelas sugestões, com esses dados todos, né? Então, apesar de ser um número grande de pessoas envolvidas, a verdade é que isso vai dar para nós também, vai dar para o presidente Lula e para o governo uma, vamos dizer, uma visão mais clara do que está acontecendo em cada área de governo, na área ambiental, na área de saúde, na área de assistência, de direitos humanos, na área econômica, que é fundamental, todas as áreas, agricultura, enfim, infraestrutura. Então, para isso, para esse trabalho, realmente precisava ter vários grupos, né, para tratar desses assuntos. Então, nós estamos iniciando o trabalho exatamente dentro desse vamos dizer, dessa orientação. Uhum. Deputado, nós sabemos, pelo que tem sido informado, é que existem grupos técnicos para determinados assuntos, que serão determinados ministérios, mas está havendo uma inter-relação, uma comunicação entre os grupos para se pensar também o todo do governo? Primeiro, tem que cada grupo levantar a sua área, né? Agora, a coordenação, todo esse relatório será de cada área, né? Relatório de direitos humanos, por exemplo, de agricultura, será encaminhado à coordenação técnica e à coordenação da transição, que é formada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo Mercadante e pela Gleice. E aí, eles que têm que fazer esse trabalho de compilar, olha, isso aqui não está conversando com essa área, é melhor fazer de outra forma, né? Isso aqui não tem sustentação econômica, orçamentária, como fazer. Então, por isso que nós vamos entregar até o dia 10 de dezembro, exatamente para a coordenação da transição e eventuais ministros que já estejam escolhidos nesse período já possam fazer a sua análise também. Então, precisa ter tempo para isso, né? Mas sim, tudo que nós pudermos fazer conversando com áreas, quando a gente tem uma questão que a gente não tem certeza, precisa conversar com outra área, a gente conversa também. Agora, essa semana também, deputado, o Tribunal de Contas da União entregou um relatório aí de áreas críticas do atual governo, né? Já para que a equipe de transição e o governo eleito, que assume em 1º de janeiro, já possa se precaver. O senhor teve contato, tem alguma informação que o senhor pode falar para a gente sobre esse relatório técnico com áreas sensíveis aí entregue à equipe de transição pelo TCU? Esse relatório é muito importante para todas as áreas, né? As informações relativas a cada área nós podemos pedir para a coordenação do programa, para a coordenação da transição, né? Se interessar. E também muitas outros dados a gente pode solicitar ao próprio governo, e o governo tem a obrigação de fornecer. E também tem dados que estão disponíveis no portal da transparência, né? Tem muitas pessoas, servidores também, que têm conhecimento sobre as áreas, que também nos informam sobre o que está acontecendo em cada programa, em cada situação. A verdade é o seguinte, você sabe que existe, Cosmo, um desmonte muito completo das estruturas de governo. Os programas de governo que já funcionavam há tempos, eles vão sendo paulatinamente desmontados, né? Eu vou te dizer, por exemplo, sobre a área de direitos humanos. Você tem programas, por exemplo, que é o programa de proteção a testemunhas no país, você tem programa de proteção aos militantes de direitos humanos, militantes pela terra, militantes da causa indígena, militantes da causa ambiental. Você tem um programa federal de proteção a essas pessoas, né? Esse programa está muito desmontado, né? Os programas relativos a criança e adolescente, programa relativo a idoso, a pessoas com deficiência, todos esses programas desmontados. Para você ter uma ideia, o orçamento do Ministério de Direitos Humanos, por exemplo, para 2022, esse ano corrente, ele era de pouco menos de 1 bi, né? 970 milhões, mais ou menos,
né? Eles executaram 170 milhões. Executaram 18%. Foi a menor execução orçamentária de todos os ministérios. Para mostrar como o negacionismo ele entrou nessas áreas, né? Então, por exemplo, esses programas que eu citei, programa voltado à população LGBTQIA+, também completamente sem funcionamento. Então, há um desmonte generalizado. Então, o diagnóstico, ele está mais fácil de fazer. Né? É o desastre. Mesmo a relação de direitos humanos, por exemplo, com toda a área internacional, direitos humanos é uma coisa que tem muita relação com a OEA, com a ONU, com países, colaboração, tem tratados internacionais na área de direitos humanos, todos esses estão completamente abandonados. Então, o diagnóstico vai ser mais simples. O que nós precisamos também agora é desenhar como é que nós vamos sair dessa situação, entendeu? Como é que medidas que nós vamos propor de curto, médio, longo prazo, mas principalmente as de curto prazo, para o início do governo. O senhor falando em saídas, eu queria agora perguntar ao senhor sobre a ida do presidente eleito Lula à COP27, a participação dele lá, que foi muito esperada pelos entes internacionais, de todos os compromissos que ele declarou e assumiu lá na COP, e o que isso, no final das contas, também já dá uma perspectiva para os trabalhos do governo aqui referente a as questões climáticas, a crise ambiental que a gente passa de forma aguda aqui no nosso país. Ana, você sabe que o Lula falou no discurso dele na COP, e é verdade, assim, o mundo estava com saudade do Brasil. O Brasil do diálogo, o Brasil da inovação, o Brasil do compromisso, o Brasil da solução pacífica dos conflitos mundiais. Então, realmente as pessoas estavam torcendo por esse momento, e esse momento chegou. E uma das coisas que o Lula falou de cara lá, falou: o Brasil está de volta. Está de volta para lutar contra a pobreza, para se somar aos que querem lutar pela preservação ambiental, pelos que querem lutar pelas causas indígenas, para diminuir para acabar com a fome, diminuir a pobreza no Brasil e no mundo. Quer dizer, é uma outra abordagem. O mundo festejou a ida do Lula, né? Ele foi o grande acontecimento da COP, foi o discurso do Lula. E isso é muito importante porque o que o Lula fez ali foi dar o rumo para o mundo e também para nós, de como o governo vai funcionar, como é que ele vai encarar os problemas. Deixou claro a absoluta prioridade da questão de combate à pobreza. Ele sinalizou muito claro que o Brasil está de volta para colaborar, mas que internamente a prioridade absoluta está dada, né? Está dada na questão ambiental, na questão de combate à pobreza, na questão da priorização da saúde, das ações sociais do governo, sabe, da ciência, né? A ciência, acabar com esse negacionismo. Então, o Brasil normal, o Brasil da ciência, o Brasil da paz, está de volta ao cenário. Então, o discurso do Lula realmente foi muito festejado lá e cá também. Aliás, deputado, foi celebrado e repercutido no mundo inteiro. Tudo quanto é agência de notícia, veículo de imprensa internacional, destacou a fala do presidente eleito na COP27 e com destaque para a questão da agenda ambiental, combate à pobreza e respeito às instituições e ao Estado Democrático de Direito, né? Eu queria ouvir sobre isso, esse tripé repercutido e como o mundo parece que sentia falta de ter e ouvir o presidente eleito Lula, agora que assume seu terceiro mandato em janeiro. Parece que foi um alento para o mundo inteiro. É achar demais essa questão ou não, deputado? Não, Cosmo, é exatamente isso que aconteceu. Veja bem, esse discurso, a vitória do presidente Lula, sua posse daqui a poucas semanas, ele é um acontecimento histórico, porque o mundo também, nesse momento, ele vive uma quadra de uma certa carência de lideranças, principalmente de lideranças que sejam capazes de colocar na mesa temas da nossa atualidade de maneira muito clara.
né? Então, o Brasil, o Lula, ele já tinha nos seus governos uma liderança importante no cenário mundial. Ele não vai abrir mão dessa liderança, vai fortalecer essa liderança. Então, por exemplo, a América Latina toda, que vários governos de esquerda ganharam, mas faltava alguém que desse voz à América Latina no cenário mundial. O Lula é essa voz. O Lula é esse. Os próprios governos latino-americanos estavam torcendo muito para ele chegar para, com a força dele, do Brasil, representar essa parte do mundo nas discussões multilaterais. Eu acho que falta a presença de um líder como Lula, sabe, na discussão comercial, de como os países em desenvolvimento podem se integrar nesse esforço comercial do mundo, como é que ele pode gerar emprego, como é que ele pode avançar na educação, ter acesso a tecnologias novas, sabe? Então, o Lula é essa voz. O Lula é uma espécie de voz dos países emergentes, dos povos que esperam, sabe, viver, ter mais oportunidade na vida. E a questão ambiental, ela se tornou uma coisa absolutamente emergencial. Então, se tem uma coisa que vai permear as ações do governo do presidente Lula, é a pauta ambiental, né? Não é à toa que o primeiro discurso dele para o mundo, depois de eleito, foi na COP, porque ele quer pautar a questão ambiental com muita força, né? E ele sabe, né, a proteção da Amazônia é fundamental, mas ele sabe também que tem um povo, é uma região do Brasil que moram quase 30 milhões de brasileiros. Então, essa população também precisa de acesso a serviços básicos, essa população precisa trabalhar, precisa se desenvolver. Quais são as atividades que a Amazônia pode desenvolver, atividades econômicas, mas que preservem o meio ambiente, né? Como resolver vamos dizer, essa equação, né? E finalizou com o convite para que a próxima COP, daqui a 3 anos, em 2025, seja feita na Amazônia. Quer dizer, isso acho que coroa a participação dele lá na COP no Egito. Inclusive, deputado, sobre essa questão do protagonismo perante ao mundo, como uma representação, como um estadista, um político respeitado, ele fez uma cobrança veemente aos países ricos que têm já um acordo de fazer um pagamento, né, de subsidiar questões climáticas em países pobres, que deveria ter acontecido já em 2020, bem lembrou o presidente eleito no seu discurso, e ainda não aconteceu. Então, ele ali, nesse discurso, ele se coloca como esse protagonista, não só da questão ambiental do clima, mas nessa questão de relações internacionais, que nos governos que ele teve em 2002, em 2 mandatos, ele foi bastante ativo nessas relações internacionais, não é mesmo, deputado? Exatamente isso. E naquela época, ele já demonstrou o quanto o mundo precisa se voltar para esses temas. Ele colocou na pauta internacional, no G20, nos encontros em Davos, os Fórum Econômico de Davos, em todos os lugares, ele colocou a emergência da questão da fome. Não é que o mundo não sabia da fome, mas precisa ser colocado na mesa. É assim, ó, como é que vai enfrentar esse problema na América Latina, na África, na Ásia? Onde que vai? Como é que você vai fazer com essas populações? Sabe? Outra coisa, o mundo voltar a discutir temas de divergência entre os países na mesa de negociação sem recorrer a guerras, como acontece agora entre a Rússia e a Ucrânia. Quer dizer, nós não podemos viver esse jogo de ameaça. Há muito tempo o mundo não vivia isso. Então, você tem uma série de conflitos, ou em andamento, ou conflitos potenciais que podem explodir a qualquer momento, que não podem continuar dessa forma. Você tem, hoje em andamento, a guerra da Ucrânia, mas você tem, por exemplo, uma questão aquecida na China com relação a Taiwan. Você tem a velha questão do Oriente Médio, sabe, Israel, Irã, todo aquele passivo que tem ali, a Palestina, tudo isso sem se resolver, a tensão militar crescendo
ali naquela região do mundo. Parece que a gente teve uma interrupção do Voltou. áudio, mas pode continuar, deputado. Você tem a questão da Coreia do Norte, sabe, que vive fazendo testes ali por cima do território do Japão e da Coreia do Sul. Então, você tem uma série de passivos no mundo, né? Você tem o problema da imigração do norte da África para a Europa. Você precisa, são temas que o mundo precisa enfrentar. E precisa enfrentar com capacidade de ouvir, de negociar, de construir soluções. E o Lula, para isso, ele é absolutamente fundamental. Perfeito, conversamos com Emílio de Souza, deputado estadual reeleito pelo PT no estado de São Paulo. Deputado, sempre um prazer conversar contigo. Obrigada pela sua participação conosco aqui hoje no Revista. Obrigado, Cosme e Ana. Obrigado a todos que nos assistiram, ouviram, acompanharam. E eu estou sempre disposto a estar aqui com vocês, porque eu sou fã da TVT, sou fã da Brasil Atual e estamos sempre juntos, tá bom? Grande abraço a vocês. Abraço. O que está em jogo nas relações internacionais a partir do encontro inédito entre Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e Xi Jinping, presidente da China? Para repercutir os desdobramentos desta reunião bilateral que aconteceu na Indonésia, na véspera da cúpula do G20, nós conversamos agora com Marco Fernandes, co-editor do Notícias da China, coletivo Dongsheng, e pesquisador do Instituto Tricontinental. Olá, Marco Fernandes, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vindo. Obrigado, Cosmo. Prazer é todo meu. Olá, Ana. Maravilha. Marco, vamos repercutir, vamos falar dessas relações, reuniões bilaterais aí, um momento delicado envolvendo China e Estados Unidos, na véspera do G20 lá em Bali, na Indonésia. O que você pode falar para a gente sobre esses encontros? Bom, a primeira coisa é que esse encontro é mais um capítulo do retorno do Xi Jinping ao cenário global, né? Depois de quase 3 anos de pandemia na China e de controles rígidos, em que o Xi praticamente não saiu do país durante um bom tempo, né? E também agora, logo após o encerramento do 20º Congresso, onde o presidente Xi Jinping também viu seu, digamos, sua influência no partido reforçada, né? Então ele está a 1000 por hora, né? A quantidade de reuniões bilaterais que ele fez nas 2 últimas semanas é impressionante, ele mal deve estar dormindo. Mas então, essa reunião foi uma reunião muito aguardada. Agora, para ser bem sincero, apesar do bom clima, dos sorrisos, né, das belas palavras do Biden, aqui na China há muito ceticismo em relação aos resultados dessa reunião. É evidente, houve já alguns passos concretos. Então, por exemplo, desde que a Nancy Pelosi fez aquela visita desastrada a Taiwan, uma série de canais importantes de diálogo tinham sido suspensos, né? Então, por exemplo, os especialistas, os enviados, né, responsáveis pela questão do clima, né, da crise climática, eles não estavam mais conversando. Então, o Chen Jianhua, que é o chinês, o responsável chinês, e o John Kerry, responsável dos Estados Unidos, acabaram de se encontrar na COP27 após essa reunião do Biden e do Xi. Da mesma forma, e ainda mais importante, é o contato direto entre os ministros da Defesa, né, o Wei Fenghe, que é o chinês, e o Lloyd Austin dos Estados Unidos. Então, já há uma conversa para eles se encontrarem. Apesar de que, nesse caso, tem uma questão, porque o próximo ministro da Defesa chinês, que vai assumir em março, o Li Shangfu, ele está sancionado pelos Estados Unidos por conta de compra de armas da Rússia. Então, isso é uma questão que precisa ser resolvida. Da mesma forma, o Antony Blinken, o secretário de Estado, já anunciou que deve vir a Pequim em breve, né? E também a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro da Economia dos Estados Unidos, que esteve, inclusive, nessa reunião de cúpula, o que não é comum, né? Ela também fez uma reunião, que eles disseram que foi produtiva, com o governador do Banco Popular da China, que seria o Banco Central, né, que é o Yigang. Então, enfim, houve alguns desses passos. Agora, o
que eu acho que são os dois maiores grandes desafios das próximas semanas, eu diria 2 bombas relógio que o Biden vai precisar mexer. A primeira é que o Congresso dos Estados Unidos acabou de mudar de comando, né? Os republicanos vão assumir. E o novo porta-voz, como eles chamam, né? O Speaker, que seria o presidente do Congresso, o Kevin McCarthy, já fez promessa de campanha de que levaria uma delegação de representantes, de congressistas a Taiwan. Então, isso vai ser mais uma declaração, né? Mais um ataque, desafio à China. A questão, pior ainda, é que o Congresso dos Estados Unidos está discutindo o chamado Lei da Política de Taiwan, Taiwan Policy Act. Simplesmente, se isso for aprovado como está agora, como foi enviado para o Congresso, isso vai significar, primeiro, convidar Taiwan para se tornar uma espécie de um parceiro especial da OTAN, né? Então, isso para a China é inacreditável, é inimaginável. E a segunda questão é elevar o status diplomático de Taiwan. Taiwan chegaria perto ao nível de um país, de uma nação. Então, essas bombas relógio tem que desarmar nas próximas semanas, se não quiser que essa conversa bonita, essas belas palavras, se tornem apenas, enfim, elas se esvaiam como fumaça. O próprio chanceler da China disse, Wang Yi, falou, olha, a reunião foi muito boa, mas agora é preciso transformar a boa vontade do Biden em ações concretas. Então, acho que essa que é o grande desafio agora dos Estados Unidos. E não vai ser fácil. Aqui na China, muita gente está descrente em relação a esses próximos passos dos Estados Unidos. E, Marco, agora a pergunta que fica para o Brasil, para o novo governo que assume no 1º de janeiro de 2023, governo Lula, qual que é o impacto qual que é o desdobramento dessa conversa entre os dois presidentes da China e estadunidense também, para as relações com o Brasil, não só políticas, mas também econômicas? Olha, isso vai ser um grande desafio para o presidente Lula, evidentemente. Ele vai ter que se equilibrar, né, entre os dois lados aí da moeda. Bom, primeiro, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, né, e uma das grandes fontes de investimento do Brasil. Acima disso, a China é parceiro do Brasil nos BRICS, né, que é talvez a mais importante realização, ou uma das mais, da política externa do governo Lula e do governo Dilma, né? Então, e por outro lado, os Estados Unidos, evidentemente, que é o segundo parceiro comercial, uma fonte de investimento muito importante, e é evidente que é o império, e a gente sabe muito bem a nossa experiência com os Estados Unidos, né, nos dá muito cuidado. Eu diria que o mais interessante para a gente pensar aí no pós 1º de janeiro, eu acho que vai ser justamente essa parceria entre o Lula e o Xi, né? Lembrando que eles nunca trabalharam juntos, né? Quando o Lula foi presidente, o presidente da China era o Hu Jintao, né? Então, e eu acho que esses últimos 2 dias aconteceu uma coisa muito interessante que mostra combinados o Lula e o Xi. Eles comentaram, eu estava ouvindo antes, né, o deputado Emílio falando, e vocês comentaram sobre como é que o Lula cobrou dos países ricos a promessa, né, dos investimentos de 100 bilhões de dólares em meio ambiente. Já faz 2 anos, né, que já começou a contar o relógio e ninguém viu a cor do dinheiro. Ora, o Xi fez exatamente a mesma cobrança no discurso dele no G20, né? Então, eu acho que isso já deu um pouco o tom, né, de como que eles estão com um discurso parecido, uma preocupação em relação às promessas não realizadas dos países ricos do G7. Então, estamos aguardando aí com muita ansiedade o que vai ser esse encontro, né, e o que essa parceria vai poder produzir, não só para o Brasil e para a China, todo o sul global, influência direta, evidentemente, na ordem mundial. Marco, a China, a economia chinesa, ela está num patamar aí que muitos já falam, ultrapassou já a economia americana. Esse jogo, essa disputa comercial muito forte, Estados Unidos tentando aplicar sanções,
do outro lado vem a China e fala assim, não, vamos entregar chips, microchips, como é que vai ficar? E outro ponto crucial, como é que faz para crescer economicamente, sustentavelmente? Né? A China, a gente sabe que é um mercado que polui muito, e essas conversas sempre estão inclusas nas reuniões bilaterais do clima, da ONU, enfim. Queria te ouvir como tudo isso repercute aí e para fora daí. Em relação à questão dos chips, né? Na verdade, essa é uma terceira bomba relógio, mas essa eu tenho a impressão que o Biden não vai tocar. Nada indica que os Estados Unidos vão recuar das sanções que aplicou contra a China. Aumentou, na verdade, nessas sanções, elas ficaram ainda mais no último, bloqueando o acesso da China aos chips mais avançados, né? Então, chegou a um ponto, por exemplo, que hoje na China, ou até pouco tempo atrás, havia milhares de engenheiros, de trabalhadores, né, das fábricas de chips, que são sino-americanos, são chineses, mas com cidadania americana. Esse novo pacote de sanções do Biden, por exemplo, fez uma ameaça a esses trabalhadores. Ou vocês voltam para os Estados Unidos, param de trabalhar em fábricas da China, ou vocês vão perder o estadunidense. Então já houve um grande fluxo nas últimas semanas de centenas, talvez milhares, ninguém sabe exatamente o dado, de trabalhadores do setor que voltaram para os Estados Unidos. Então essas sanções, elas dificilmente vão ser revertidas, né? Então isso vai ser um grande desafio para a China. Agora, por outro lado, na verdade, a China vai sofrer a curto prazo, mas essas sanções também vão obrigar a China a acelerar os investimentos e o desenvolvimento de sua tecnologia própria de chips mais avançados. Então, já se especula que talvez daqui a 2, 3 ou um pouco mais de anos, a China já consiga chegar no nível de tecnologia dos Estados Unidos. Agora, o segundo desafio, Cosmo, sobre a questão ambiental, você tem toda a razão. Isso é uma questão fundamental. E é uma questão que a China tem muita consciência, né? Bom, primeiro tem uma coisa que é preciso lembrar. Há uma certa hipocrisia também do Ocidente quando faz a crítica digamos, a poluição chinesa, que é lembrar o seguinte: a China produz 30% de toda a manufatura mundial. Então, esse computador legal aí da Ana, né, os carros baratos elétricos que estão circulando na Alemanha, os celulares de última geração que os estadunidenses consomem, eles são consumidos graças à produção chinesa. Então, evidentemente que há uma terceirização da poluição, sobretudo das grandes multinacionais europeias e estadunidenses, à China. Agora, a China está avançando nisso, né? A China fez grandes... nos últimos anos, a China tem tido avanços muito grandes do ponto de vista ambiental e é o país que mais investe de longe em energia renovável. A China investiu mais no ano passado do que os próximos 6 países combinados, inclusive Estados Unidos, Alemanha, Índia, etc. Né? Agora, por último, saiu uma pesquisa importante que repercutiu em toda a imprensa mundial, agora durante a COP, sobre as estimativas de emissão de carbono para esse ano, né? E o que aconteceu? A China reduziu, né, as suas emissões, mas as emissões globais aumentaram, sobretudo por conta da Índia e dos Estados Unidos. Então, na verdade, isso é mais um motivo para dar razão para o presidente Lula quando ele diz que essa questão climática é urgente, a gente não está prestando atenção, e vai ser preciso um esforço muito maior de todos os países do mundo, sobretudo os mais industrializados, para poder lidar com esse desafio. Estamos com o Marco Fernandes, coeditor do Notícias da China, Dongshen, e pesquisador do Instituto Tricontinental. Marco, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco e a gente acompanha essa repercussão, essas bombas que você bem colocou, que vão vir para as próximas semanas. Obrigado, Ana. Estou à disposição. Prazer estar aqui com vocês. Abraço. E a gente vai para um breve intervalo e volta já.
De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. No último dia 12 de novembro, Paulinho da Viola, um dos grandes nomes da música popular brasileira, completou 80 anos. Considerado o príncipe do samba, o cantor e compositor, que tem mais de 200 obras musicais, realiza uma turnê para comemorar as 8 décadas de vida e mais de 55 anos de carreira. Para falar com a gente sobre esse momento do príncipe do samba, o Paulinho da Viola, a gente conversa agora com o Vitor Nuzzi, o Vitor, que é jornalista da Rede Brasil Atual e pesquisador da música popular brasileira, e ele que escreveu um livro sobre o Geraldo Vandré. Olá, Vitor, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vindo. Olá, Cosmo, obrigado pelo convite, prazer é meu, viu? Prazer ainda mais falar sobre música brasileira, né? É um assunto mais leve que a gente precisa também. Maravilha. E o Vitor, olha só, gente, por falar em música popular brasileira, é um privilegiado, viu? Porque ele esteve no último show, nos palcos da vida do Milton Nascimento, o nosso Bituca, lá em Belo Horizonte, não é, Vitor? Pois é, Cosmo, eu fiz um bate-volta para Belo Horizonte, né? Mas valeu muito a pena, né? Ver o Milton Nascimento, que, aliás, também acabou de fazer 80 anos, né? O Milton é mais um dessa geração incrível aí que surgiu basicamente na era, a gente chama era dos festivais. Caetano também fez 80 este ano, né? O Gilberto Gil fez 80, o Vandré, que você falou, já tem 87, né? O Chico, que é o caçulinha, tem só 78 anos, né? Mas é uma geração toda que foi formada aí meados dos anos 60. Então foi uma grande despedida, né? Ver o Milton ali, né? Com todas as limitações assim físicas dele, mas cantando super bem, né? Com aquela turma toda, né? Do Clube da Esquina, foi realmente inesquecível. Foi, como você falou, um privilégio mesmo. Um grande Agora espetáculo. vamos falar desse oitentão Paulinho da Viola. Gente, mais uma turnê de um oitentão. O que a gente pode esperar? Qual a tua avaliação? O que você pode falar pra gente dessa turnê aí, de mais esse oitentão da música popular brasileira, Vitor? O seu Paulo César Batista de Faria, né? Bom, Paulinho, a gente pode esperar tudo, né, Cosmo e Ana? Paulinho faz parte dessa geração talentosa, mas tem uma origem um pouco diferente, né? Ele veio do samba, mas curiosamente ele também poderia não ser, né? Porque o Paulinho trabalhava no banco no centro do Rio de Janeiro, estava estudando contabilidade, aliás, se formou como técnico de contabilidade, então por pouco a gente não perde o Paulinho, né? Para os números, né? Felizmente ele foi resgatado, né? Mas também não tinha como escapar, né? Ele é filho do César Faria, foi um grande violonista do Conjunto Época de Ouro, tocou com o Jacó do Bandolim, Paulinho também tocou com o Jacó do Bandolim, então a gente pode esperar, aliás, eu estou esperando muito que o Paulinho fez um show no Rio de Janeiro agora, para comemorar os 80 anos, com os filhos e tudo, então estamos esperando que ele venha para cá, para desfilar aqui mais de 50 anos de música, entre samba, choro, também, que ele é muito ligado, né? Tomara que venha logo, né, para a gente, mas pelo menos ele não vai se despedir, diferente do Milton, até onde a gente sabe, ele vai continuar tocando, porque parece estar muito bem disposto, embora não grave, né? Paulinho tem essa coisa de não gravar, né? Acho que também não dá muita importância essa questão do mercado, né? Ele faz a música do jeito que ele quer e quando ele quer, e melhor para a gente. E Vitor, queria te perguntar o seguinte agora. Você já colocou que Paulinho é essa figura importante do samba, uma figura também que trouxe essa relação com o choro, com a valsa, dentro desse espectro do samba que a gente sabe que é gigantesco, né, das várias vertentes do samba. E ele foi uma pessoa que trouxe
à tona, por isso, inclusive, é chamado de príncipe do samba, por digamos, essa estética que ele traz do choro e da valsa no samba. Mas eu queria te ouvir sobre o que foi o que tem sido, melhor dizer, o que tem sido esse legado do Paulinho para a música popular brasileira. Você já bem explicou que ele é essa representação, tem mais de 200 músicas compostas, um legado assim em quantidade bastante relevante, mas eu queria te ouvir sobre a relevância como referência para outras gerações, para as gerações que vieram posterior a ele. Ana, é legal isso. O Paulinho, acho que é um elo, né, entre gerações, né? O Paulinho começou fazendo música, né, com aquela turma da velha guarda, né? Ele acompanhou a Clementina de Jesus, né? Ele tocou com o Cartola, né, com o Nelson Cavaquinho, com essa turma toda. Então ele fez essa ponte com outras gerações, né? Ele tem uma frase que ficou muito famosa, até deu nome do documentário, que ele mora no passado, o passado que mora nele, né? E eu lembro que uma vez, há muito tempo, eu tive a oportunidade de entrevistar o Paulinho, lá em 1990, faz tempo, e eu pergunto para ele, né? Porque às vezes as pessoas chamam de saudosismo e ele fica até meio bravo com isso. E olha que para deixar o Paulinho da Viola bravo não é fácil, né? Porque ele é a calma em pessoa. Ele fica irritado com essa coisa de ser chamado de saudosista, tal. Ele preserva a memória, né? Ele é um defensor da memória da música brasileira, da música do samba, do choro, né? E ao mesmo tempo é uma pessoa muito aberta para os sons, né? Assim como os filhos dele, né? Tem os filhos que são músicos também, então ele faz essa ponte entre gerações, né? Por ter tocado, né? Ele está no meio da geração que veio ali dos anos 50, 60, né? Até antes, né? Com o Jacó, com o Pixinguinha, ele sempre foi também um grande admirador do Pixinguinha, do Radamés Inhatali, que era um maestro também muito conhecido, e levou isso para frente, né? Isso num país que volta e meia diz que o samba vai acabar, mas não acaba nunca, né? Ele mesmo fez uma música sobre isso. Ele lembrou em alguma outra entrevista que o Jacó do Bandolim vivia se preocupando que o choro ia acabar, né? E a gente vê assim até hoje, né? Grupos de choro se formando com jovens, né? Então ele acho que ele é muito importante nesse sentido de garantir que essa boa música brasileira, essa tradicional música brasileira não morra. E não vai morrer mesmo, a gente sabe disso. E ao mesmo tempo ele não é aquele cara chato que fica falando só naquele tempo que era bom, né? Então ele é um cara aberto para as coisas, né? Até uma vez ele falou sobre o samba dele, né? Teve gente que entendeu mal. Ele falou sobre o samba do recôncavo baiano e teve gente que achou meio estranho. Ele, de certa forma, defendeu o El Chan, que fazia muito sucesso um pouco com esse samba que veio da Bahia. Então é um cara que pesquisa muito, que conhece muito e que também é um defensor aí da tradição da música brasileira, sem nenhum traço de saudosismo nisso. Vitor, quero te ouvir agora sobre uma polêmica lá atrás, ainda quando se podia ter shows, réveillons nas praias, envolvendo o Paulinho da Viola, envolvendo Caetano, figurões da música popular brasileira, no que diz respeito à diferenciação de cachê. Muito se falou sobre isso, né? E a importância do Paulinho da Viola, e ele estava, inclusive, envolvido nessa polêmica. O que aconteceu de fato, Vitor? Traz para a gente esses detalhes desta polêmica, se houve de fato ou não houve. O que eu sei, Cosmo, é que houve parece que foi uma coisa desagradável, né? E acho que uma pessoa como o Paulinho, que é muito discreto, também muito, muito elegante, eu acho que ele ficou, ele nem quis comentar isso, né? Parece que, até onde eu sei, eles ofereceram cachês, né? Como você falou, diferentes, né? Maiores para alguns e menores para outros. No caso dele foi menor. Eu não sei se isso, né, de quem partiu isso, essa decisão, essa ideia, né?
como se um fosse mais valioso que o outro, mais precioso que o outro. Né? Foi um episódio, acho que deixou o Paulinho muito desgostoso, até também onde eu sei. Não lembro, me parece que foi do Réveillon, né? Eu acho que foi o show do Réveillon. Então, eu lembro que o Paulinho nem quis, né, evita falar isso, porque ele é uma pessoa também muito elegante, né? Ele não é de entrar em polêmicas, não é de entrar em brigas, né? Ele sempre também transitou entre essa turma toda, né? Com os tropicalistas, então eu acho que foi uma coisa que não causou rusgas entre eles, né? Mas seja de quem tenha sido a ideia, foi uma coisa muito infeliz, como se o samba fosse algo inferior, né? Mas, bom, a gente sabe que para alguns o samba tem esse tratamento. Historicamente, né, o samba era tido como coisa de marginal, de desocupado, né? Então, tem essa fama desde sempre, né? E, infelizmente, foi um episódio infeliz que envolveu o Paulinho, a revelia dele, né? Agora, só para a gente terminar, falar um pouco da estética das músicas do Paulinho, porque para além dessas referências que ele tem, como você bem disse, na tradição, ele também trouxe grandes inovações nesse processo de composição e esteticamente ele tem um compasso lento, uma voz aveludada, que é muito característica de Paulinho, né? Quando você escuta uma música dele, você sabe que aquela música provavelmente é dele, uma composição talvez em parceria até, mas que tem ali um DNA Paulinho da Viola. E isso repercute para outros compositores e outras vertentes da música. Cabe ainda, Vitor, nessa nossa modernidade tão acelerada, como você disse também, essa passividade, né? Ele é uma pessoa muito calma. Cabe nessa nossa modernidade tão atribulada e tão ligeira esse conteúdo de Paulinho, esse DNA do Paulinho da Viola? Não só cabe, como é preciso, né? Para a gente desacelerar, né? Então, por exemplo, você fala da estética, um dos primeiros grandes sucessos do Paulinho, que foi o Sinal Fechado, com que ele ganhou o Festival da Record em 1969, né? Ele mesmo fala que ele fez, a música teve um efeito impressionista, né? Eu lembro que ele usou essa expressão, que ele inverteu alguns acordes. Então, só isso já mudou o andamento, né, da melodia, né? Então, acho que é um exemplo, né, da estética do Paulinho. E sim, as letras dele são muito simples, né? Mas são simples e vão na essência da coisa, né? Então vamos aproveitar já para lembrar que foi em 69 também que ele compôs o que talvez seja a música mais conhecida dele, que foi Um Rio que Passou em Minha Vida, né? Tá fazendo aniversário também. E essa música se originou de uma encrenca em que ele se meteu sem querer, né? Porque em 68 ele estava ali com o Hermínio Belo de Carvalho, que é o jornalista, pesquisador, que ele havia conhecido no banco, né? Era um cliente do banco, e o Hermínio estava fazendo um musical para Mangueira, e tinha uma letra ali sem melodia. Aí o Paulinho fez a melodia, e sem o Paulinho saber, ele escreveu no festival e foi classificada. A música é chamada Sei Lá Mangueira, e o Paulinho da Viola ficou desesperado, porque ele é Portela, né? Imagina um portelense fazendo uma música para Mangueira, né? Ele até tentou tirar a música do festival, mas não teve jeito, a música participou, fez um sucesso danado, né? Ficou em 6º lugar nesse festival, aliás, na Bienal no festival mesmo, em 68. Era o mesmo festival, foi interpretado inclusive pela Elza Soares, né? O mesmo festival que agora a saudosa Gal Costa cantou Divino Maravilhoso, né? Foi uma surpresa também. Enfim, para resumir, Paulinho ficou sujo na rodinha lá na Portela e meio que se sentiu obrigado a fazer Foi um Rio que Passou em Minha Vida, em que ele exalta a azul e branco, né? Sorte nossa também que
se sentiu obrigado a fazer isso, né? Deixou mais um presente para nós aqui, né? Ouvirmos até hoje, né? E esperamos que possamos ouvir ainda durante muito tempo. Com certeza. E Vitor, pesquisador da música popular brasileira, você escreveu um livro sobre o Geraldo Vandré. Nosso tempo está acabando, mas eu tenho que te fazer uma pergunta. Algum projeto em mente? Algum livro sobre outro artista? O que você pode falar para a gente? Se tem algum spoiler? Tem, posso falar. Enquanto isso, eu vou mostrando para vocês aqui esse disco é maravilhoso aqui. O Paulinho fazia parte de um conjunto da Voz, ele acompanhando a Clementina e a Aracy Cortez, né? E esse é um dos últimos discos deles, é um dos que eu mais gosto, chama Eu Canto Samba. E tem isso aqui, eu vou mostrar muito rápido e já vou responder, posso, prometo. Isso aqui, chamado Zumbido, de 79, que ele exalta muito o movimento negro, quer dizer, o Paulinho, mesmo sem ser assim militante, está sempre posições muito claras a respeito das coisas, né? E, enfim, esse aqui é um dos primeiros discos dele, não é o primeiro, chamado Não à Toa, né? Foi um rio que passou em minha vida. Era um rapazinho aqui. Bom, eu tenho um livro pronto sobre o Hermeto Pascoal, instrumentista, né, chamado de Bruxo, né, já está pronto, aí estou mais dependendo da editora para lançar. Eu acreditava que ia sair no final deste ano, mas não sei se vai, acho que não vai dar tempo, mas vai sair em breve. E em parceria com um colega meu, que é músico, nós estamos preparando um livro sobre o Paulinho Nogueira, violonista, é um dos grandes violonistas do Brasil, e pretendemos lançar no ano que vem, quando se completam 20 anos da morte dele. Certo, então conversamos com Vitor Nuzzi, que é jornalista da Rede Brasil Atual e pesquisador da MPB, e como a gente viu aí, vários livros já prestes, vários projetos a serem encaminhados, e tem esse livro, essa biografia do Geraldo Vandré. Aconselho muito para quem não conhece, conhecer, porque eu fiquei sabendo de muita coisa nesse livro. Obrigada, Vitor, pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigado, Ana. Obrigado, Cosmo. Um abraço para vocês. Abraço. Vitor. Até a próxima. Foi entregue ao Senado no dia 16 a minuta da proposta de emenda à Constituição para a transição de governo. O texto sugere que os valores a serem pagos pelo programa Bolsa Família fiquem de fora do teto de gastos. Durante a COP27, em encontro com a sociedade civil, o presidente eleito mandou recado para o mercado financeiro ao dizer que, abre aspas, não adianta ficar pensando só em dado fiscal, mas em responsabilidade social. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Márcio Postman, professor de economia da UFABC e da Unicamp. Olá, professor Márcio Postman, tudo bem? Seja bem-vindo, prazer em falar com o senhor. Prazer é meu, saudação especial a vocês e todos que estão nos acompanhando. Professor, muito se falou esta semana do discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, lá na COP27, sobre essa questão envolvendo Bolsa Família, envolvendo as questões sociais, e, de um outro lado, o tal mercado, segundo o que foi ventilado na imprensa, nervoso. Professor, para entender isso com os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, que histeria foi essa, professor, desse tal mercado, com relação à fala do presidente eleito? Bem, eu entendo como um processo novo de adaptação às diretrizes do novo governo que está se constituindo, né? Nós tivemos, vamos lembrar muito rapidamente, imediatamente após o resultado eleitoral, uma espécie de trancaço, lamentações de uma parte dos transportadores nas estradas brasileiras, né? Posteriormente, nós tivemos um movimento, uma espécie de lamúria, choros nos muros de alguns quartéis. E agora estamos tendo essa choradeira do setor financeiro, porque, eu diria, há um aprendizado em relação à governança do passado, que era aquela governança denominada de presidencialismo de coalizão, um presidente que atuava de forma coesionada com o parlamento.
Mas isso, de certa maneira, muito subordinado aos ditames econômicos, quando a economia, que é, na realidade, um meio, havia se transformado num fim em si mesmo. Ou seja, se pensa apenas e tão somente num circuito da financiarização, não se olhando as pessoas que precisam de emprego, trabalho, passam fome, não têm moradia. O presidente Lula, entendo, vem fazendo um giro para colocar a política no centro, porque a política é aquela que define para onde queremos ir. O resultado eleitoral apontou um rumo, e esse rumo precisa ser perseguido. E para que isso possa de fato ocorrer, a economia deve voltar a ser um meio que viabilize o que a política determina. Então há essa lamentação, lamuriação, faz parte do jogo democrático, precisa entender também o lado deles, que é um setor que ganhou sempre muito dinheiro e está prevendo que não vão ter tantos lucros como tiveram, embora lucros vão ter, isso faz parte do jogo, não é? Todos que investem em atividade econômica devem ter um retorno, mas obviamente isso de forma moderada, num sentido maior, que todos precisam ter algum benefício da atividade econômica. Professor, queria retomar contigo a questão da emenda constitucional 95, que é essa que todo mundo fala, do teto de gastos. Ela foi implementada com Temer em 2016 e desde a época, eu me recordo muito bem que vários economistas colocavam a questão de que não era possível esse congelamento por 20 anos das questões sociais, era um risco para a sociedade brasileira, e agora a gente vê que, na realidade, passamos por uma pandemia, por um momento de exceção, e que, de fato, foi um problema essa emenda constitucional. Nessa última semana, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, já disse que há a possibilidade de que não se tenha mais essa emenda constitucional, se retire da Constituição, mas que sim se faça uma reforma tributária, de fato, para que se tenha ali uma regulamentação fiscal de outra forma. Essa é uma boa saída para esse próximo governo que se inicia em 1º de janeiro? Nesta matéria, o Brasil é meio esquisito, porque dificilmente nós identificamos algum país que tenha estabelecido na Constituição limites de gasto, né? Todos os governos têm regras, evidentemente, do ponto de vista do gasto, da arrecadação, não é? Mas não há necessidade de ter alguma coisa de forma tão drástica como foi tomada, inclusive estabelecendo na Constituição. Entendo, sim, que é fundamental, nesse início de governo, não é ter clareza que o teto de gastos estabelecido ainda pelo governo Temer, a própria realidade mostrou que ele não é possível de ser perseguido, né? Tanto é que no governo que agora está se encerrando, ele mesmo executou um gasto de próximo a 800 bilhões de reais acima do limite que havia sido estabelecido por uma emenda constitucional. Então, é algo ridículo que uma emenda constitucional termina não sendo seguida por formas alternativas de viabilizar uma realidade pela qual a legislação está em conformidade. Tendo que é algo que será feito agora ou um pouco mais à frente, dependendo então das tratativas do governo que está em transição, não é, com o parlamento, mas de certa maneira a estrutura de gastos tal como foi estabelecida, eu não vejo viabilidade porque ela foi vencida ou foi derrotada pela própria força da realidade dos governos anteriores. Agora, professor Márcio Postman, no que diz respeito a políticas sociais, sempre que se fala em políticas sociais, e aí nós temos o Bolsa Família, com essa PEC de transição para tirar os gastos do Bolsa Família desse teto, o mercado fica alvoroçado, não entende isso. Por que toda vez que se fala na questão social, Bolsa Família, políticas de inclusão, esse mercado fica tão fora de si, professor? Possivelmente porque perceba que é uma parte do orçamento público que não irá para o rentismo, para o que se chama uma economia financiarizada, uma economia que se volta basicamente para ser um fim em si mesmo, né? É um círculo que não termina atendendo problemas sérios que o país tem.
Indicadores apontam, não é, praticamente mais de 33 milhões de pessoas, de brasileiros que passam fome, que não têm o que comer. A quantidade de moradores de rua que não têm onde morar, a quantidade de desempregados, ou seja, tem o lado real do Brasil, que não é esse lado oficial do mercado financeiro e de outros mercados especulativos, não é? Mas gente que quer trabalhar. O país tem mais de 7 trilhões de reais depositados no sistema financeiro, apenas adormecidos, não é? Esperando serem validados pela taxa de juros. Esse dinheiro poderia ser melhor aplicado na atividade econômica, gerando empregos e tendo retornos, lucros, inclusive, gerando impostos. Não é? É disso que nós estamos tratando, de uma atividade que não é para corromper o governo, para utilizar para funções ilegais, pelo contrário, é para alimentar o povo, é para oferecer um horizonte, um futuro de emprego, de renda, algo que está muito bem adequado para uma parcela da população, mas para que a grande maioria ainda está desejosa de ter essa oportunidade. Então, colocar o pobre no orçamento é fundamental para construir um Brasil diferente do que temos hoje. Uhum. O senhor mesmo já colocou que é voltar a política para o centro da discussão e não as finalidades econômicas como o centro do que se faz. E aí, perante a isso, eu te pergunto, professor, entender a questão do social, dos direitos humanos, como investimento e não como gasto, como já disse o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, é uma questão importante? Como o senhor avalia? Sem dúvida, o presidente Lula inova nesse sentido ao identificar, não é? Separando o que é custeio do que é investimento. Não é? O custeio, então o que é o custeio? É o gasto com salários, por exemplo, dos funcionários públicos, o gasto com a operação da máquina, aluguéis, automóveis, enfim. Esses gastos de custeios devem ser pagos pela arrecadação existente, feita. Agora, o investimento, ele se autofinancia, porque o investimento significa uma atividade nova que vai gerar emprego, renda e tributação. Então, a separação do orçamento me parece muito importante. Isso é uma construção teórica que vem já dos anos de 1940, de separar o investimento, o orçamento de custeio do orçamento de investimento, porque o que acontece, o tema do investimento tem pouco, em geral, defensores. Então, quando você tem uma lei de teto, onde é que você corta? Corta os investimentos, ou seja, que é o nosso diálogo com o amanhã. Então, não temos amanhã, só temos o hoje. E, por fim, terminam se reduzindo os gastos sociais. Veja que a lei de tetos estabelecida, ela define o congelamento do gasto operacional, vamos dizer assim. Ele não faz menção ao gasto financeiro. Esse está livre para ser gasto o quanto for de interesse. Então, já começou mal essa lei de tetos. Se é para não gastar, que não gastasse nada, mas deixasse o financeiro livre. Então, as decisões de política econômica são decisões que, de certa maneira, consagram determinados interesses. E o presidente Lula, me parece, quer colocar um equilíbrio nesses interesses, que possa, de certa maneira, se traduzir em benefício do povo mais simples do nosso país. Professor, tem uma frase antiga que falava que a democracia regulava o mercado, mas agora essa pressão louca do mercado, querendo saber a qualquer custo que o presidente eleito anuncia aí o ministro das Finanças, da Economia a qualquer custo, isso inverte a lógica, quer dizer que o mercado é que quer regular a democracia. E mais, professor, queria ouvi-lo também, desafios o presidente eleito nessa área econômica, pegando uma economia tão em frangalhos, com milhões de desempregados, questões sociais aí. Queria ouvi-lo sobre essas questões também, professor. Bom, perfeitamente. No quadro da democracia, não é? Os rumos do país são dados pelo voto. Né? Então, quem tem voto, constrói uma maioria que conduz o governo. Infelizmente, no caso brasileiro, nós terminamos, no período mais recente, fazendo uma espécie de subordinação da política aos interesses mais diretos da economia. Então, há um certo mal-estar, nós não podemos deixar de reconhecer, porque se pretende mudar isso, fazer valer o voto.
pretender valer aquilo que a Constituição estabelece, o poder emana do povo, de quem votou, e a maioria que votou num candidato que tem um determinado princípio organizador da sua gestão. Então, isso faz parte, eu diria assim, e é um questionamento que se coloca sempre, no caso brasileiro, que infelizmente é um país que não tem cultura democrática, tá certo? A democracia, ela pressupõe, na verdade, a controvérsia e a diferença, faz parte isso. Agora, uma vez vencida, se passa para etapas superiores. Os desafios do governo do presidente Lula serão complexos, né, como foram há 20 anos atrás. Também iniciou um mandato com dificuldades, a inflação estava muito alta no Brasil, nós tínhamos praticamente a ausência de recursos, né, estávamos diante de um acordo com o FMI. É claro que o Brasil mudou nesses últimos 20 anos, é um país diferente do que era quando o presidente Lula teve sua primeira experiência de governo, mas estamos certos que o presidente colocou a política como centro da definição para onde devemos ir. E as suas falas me parecem irretocáveis, especialmente essas feitas agora no exterior, não é? Que ele, de certa maneira, está costurando um possível novo ciclo de investimento de recursos externos no Brasil, especialmente na temática ambiental, olhando biomas essenciais como o da Amazônia. Então, vejo com bons olhos que nós poderemos responder às nossas dificuldades, atraindo investimentos externos em áreas sensíveis, como a questão do clima, e reorganizando a política para que nós possamos, de alguma forma, deslocar esta massa de dinheiro que está aprisionada no sistema financeiro, sem gerar emprego, de certa maneira improdutiva, para atividades produtivas, né, tentando resolver os problemas chaves do país, que tem, como falávamos, a questão do desempregado, tem mão de obra disponível, né? Nós temos aonde aplicar esse dinheiro, porque nos falta de tudo, é um país em construção, falta habitação, saneamento, infraestrutura, são áreas que são rentáveis do ponto de vista econômico. Então, esta equação ela não é resolvida na economia, ela é resolvida na política. E, nesse sentido, estamos diante de uma situação em que o presidente Lula me parece estar na sua maturidade política, tendo clareza o potencial que o Brasil tem e como pode, de certa forma, viabilizar isso do ponto de vista prático. Perfeito, professor. Conversamos com o Marcos Postman, que é economista e professor de economia na UFABC e também na Unicamp. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. É sempre um prazer falar com o senhor. Prazer é meu. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho excepcional. Abraço, professor. Bom, gente, desta vez não tivemos o nosso famoso momento cultural no final do Revista Brasil TVT, mas tivemos aqui uma aula de música popular brasileira com Vitor Nuzzi, falando dos 80 anos aí do Paulinho da Viola, o nosso príncipe do samba. E, por isso, terminamos sem o nosso momento cultural, o Revista Brasil TVT desta semana, Ana Rosa Carrara. É isso, então, Cosmo, aproveitando para dar aquele recadinho de toda edição que eu dou. Se você quer rever alguma parte desse programa, ou ele na íntegra, ou outros programas do Revista, ou mesmo da TVT, vai lá no nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT. E as redes sociais, nas redes sociais vocês nos encontram como @RedeTVT. Forte abraço para quem nos acompanhou nessa edição desse sábado. Até o próximo final de semana. Pessoal, no programa de hoje a gente conversou com a médica a doutora Karina Calife, que falou aí do aumento de casos de infecções da Covid-19. Portanto, muito cuidado ao sair de casa, máscara, álcool e gel e, se possível, evitar aglomerações. Se cuidem, boa semana e a gente se encontra no próximo Revista Brasil TVT. Tchau!